Fala galera de esportes, hoje vamos... Fala galera de esportes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o clássico Flamengo e Fluminense, que foi 2-1 para a equipe do Fluminense, com gols de Lúcio, Serna e Jorginho descontando para o Flamengo. O Fluminense venceu a equipe do Flamengo por 2-1. E bom, foi um jogo onde principalmente onde o jogo foi decidido principalmente na falha do garoto João Vitor com o Rossi que acabou falhando e essa falha acabou ocasionando no gol do Flu e acabou decidindo o jogo. E bom, o Flamengo e Fluminense é sempre um jogo muito pegado, muito aguerrido, jogo muito nervoso e não foi diferente do confronto de ontem. O Flamengo, o Flamengo até o Flamengo que escalou, como eu falei, o garoto João Vitor na zaga e o Flamengo esperou que o João Vitor até ontem o João Vitor não estava tendo bom desempenho ontem. Ele estava ontem o jogo do João Vitor estava estranho, não estava tendo um bom desempenho. Talvez talvez um nervosismo que talvez ele tenha sentido o clássico. E logicamente o Fluminense aproveitou o nervosismo do João Vitor, mas, mas o gol também não é culpa só do João Vitor. Não é culpa só do João Vitor, tem uma culpa dividida com o Rossi. E também, na minha opinião, o garoto não pode ser crucificado por uma falha. Na minha opinião é natural a falha, é natural falhar, porque se trata de um jovem jogador e que ainda vai aprender e evoluir muito. Eu tenho certeza que o João Vitor será um grande zagueiro, inclusive um zagueiro com nível de seleção brasileira e que pode muito bem lá na frente disputar uma Copa do Mundo. A torcida do Flamengo tem que ter paciência com o garoto e tem que acolher o garoto e não botar pressão, porque daí vira uma bola de neve, daí ele pode lá na frente cometer outros erros e sentir bastante. Então a torcida do Flamengo tem que apoiar bastante o João Vitor como falei, uma falha absolutamente natural. Todo grande jogador já falhou em algum momento. E eu tenho certeza que o João Vitor tem 19 anos e eu tenho certeza que ele vai aprender bastante com essa falha. A equipe do Fluminense que está evoluindo demais com o Luiz Rebeldia. O Luiz Rebeldia que não teve uma boa passagem uma passagem boa inicial
pelo São Paulo ele não teve uma boa passagem, mas agora ele está se encontrando no Fluminense. Esse Fluminense que já tem as características do treinador. É um Fluminense aguerrido, que marca bem e é um Fluminense muito intenso, como é o seu treinador na beira do campo. O Zubeldia, você vê ele na beira do campo, ele não para um minuto sequer, está sempre lá orientando os seus jogadores e exigindo intensidade. O Zubeldia é um treinador muito intenso. E não é à toa que o Zubeldia, de vez em quando, ele vai muitas vezes expulso. Porque ele é um treinador que vive o jogo. E daí por isso ele acaba se descontrolando com a arbitragem e acaba sendo expulso. Daí por isso muitas vezes o auxiliar técnico dele tem que acabar a partida porque ele já foi expulso. Mas, mas essa intensidade do Zubeldia passou para os atletas do Fluminense, que o Zubeldia do Fluminense de 2025 é um time muito intenso, um time que marca muito bem, marca pressão muito bem, e é um time que vive o jogo. É um time completo, é um time muito diferente do que era o Fluminense antes da chegada do argentino. O argentino, que na minha opinião é um bom treinador, que agora tá há mais tempo no Brasil, que ele sabe como funciona o calendário brasileiro, e agora o Fluminense tende a colher os frutos do grande trabalho que o Zubeldia vem fazendo. Ele é um treinador jovem que na sua passagem que ele oscilou bastante no início de carreira, mas agora ele aprendeu como funciona o Brasil, porque na passagem anterior dele no Brasil, pelo São Paulo, ele não tinha entendido muito bem como funcionava o futebol brasileiro, e por isso ele oscilou bastante no São Paulo. Mas agora ele é um pouco mais entendendo como são as coisas no Brasil, no futebol brasileiro, ele está melhorando cada vez mais, e quem ganha com isso é a torcida e o Fluminense. Então é isso, galera de T-Sport. Se inscreva no canal T-Sport, canal de esporte. Deus abençoe a todos.